Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Para quem está me ouvindo em qualquer um desses horários, tá? Hoje eu vou fazer uma preleção sobre o texto chamado É Racional Parar de Argumentar, tá? De autoria de Vladimir Safatli, ou Safatli, não tem acento, né? Então, salvo o melhor juízo, na prosódia da língua portuguesa no Brasil. Tá? Ele é filósofo, ele é professor na Universidade de São Paulo, na USP, e se vocês conhecem alguns outros textos, ou algum outro texto do Safatli, tá? Vocês notarão que a principal orientação, as principais orientações do texto dele são relações entre filosofia, política e também há ingredientes da psicanálise. Né? Então, sem mais delongas, nos enveredemos pelo texto. Tá? A primeira vez em que eu li esse artigo, tá, que faz parte de uma coletânea chamada Ética e Pós-Verdade, tá, que tem artigos do Christian Dunker, do Cristóvão Tesa, do Julian Fuchs, da Márcia Tiburi e o último, que é o do Safato, tá? Eu li esse título como se ele fosse uma pergunta, como se ele fosse um questionamento. É racional parar de argumentar? Então, quando eu comecei a ler na primeira, depois na segunda vez, eu estava tentando procurar uma resposta para essa pergunta. Aí depois de algum tempo, especialmente quando eu estava preparando essas minhas falas, é que eu notei que não era uma pergunta, é uma afirmação. É racional parar de argumentar. Então, ingressemos no texto. Tá? Eu farei a relação dele, como eu tenho feito nas demais preleções, com outros textos, inclusive ensaios que nós já discutimos não, porque vocês não tiveram a oportunidade de conferenciar comigo, não, mas textos que eu já fiz alguma preleção aqui no canal do YouTube, aqui nestas falas, tá bem? Então, uma pergunta que vai orientar a proposição do Safatli é a seguinte: quem e como se elege o melhor argumento? Primeiro, vamos pensar o que é um argumento. Do ponto de vista muito rasteiro, muito resto do chão, argumento são aquelas provas, são aquelas, aqueles subsídios que nós elegemos para sustentar as nossas teses, as nossas hipóteses. Tá? Então, de um modo muito, vamos dizer assim, grosseiro, isso é um argumento. Tá? E, em geral, nós trabalhamos com a racionalidade desses argumentos. Então, são considerados argumentos mais fortes, mais bem aceitos dentro da justificativa, dentro da referência a uma determinada proposição, aqueles considerados como racionais, como lógicos. Tá? Então, argumentos vindos de outros textos, considerados textos escritos por autoridades em determinado tema, em determinado assunto. São considerados argumentos lógicos aqueles que partem de uma experimentação levada a cabo, por exemplo, por uma pesquisa básica. Tá? Então, esses seriam considerados os melhores argumentos. Mas a partir do momento em que a gente acompanha o texto do Safatli, e quando nós nos lembramos de outros textos lidos, nós percebemos que esse consenso em torno do que seria o melhor argumento, ele tem que ser revisto. Por exemplo, vou fazer aqui uma referência ao texto da Grada Quilomba, que nós lemos há duas sessões passadas, antes do texto do Mbembe, tá? Em que ela vai falar, ela vai
testemunhar acerca de como era a receptividade das suas falas em meio aos seus colegas alemães. Tá? Há um determinado momento, lembrem-se de que o texto que nós lemos da Grada Quilomba chama-se Quem Pode Falar. Eu vou para um tópico chamado Conhecimento e o Mito da Neutralidade. Então, ela vai dizer o seguinte: interessante, mas acientífico. Interessante, mas subjetivo. Interessante, mas pessoal, emocional, parcial. Abre aspas. Você interpreta demais, disse uma colega. Você deve achar que é a rainha da interpretação. Tais comentários revelam controle interminável sobre a voz do sujeito negro e o anseio de governar e comandar como nós nos aproximamos e interpretamos a realidade. Com tais observações, o sujeito branco é assegurado de seu lugar de poder e autoridade sobre um grupo que ele está classificando como menos inteligente. Vejam, a fala da Grada Quilomba vai ser qualificada, vai ser adjetivada como acientífica, interessante, subjetiva, pessoal, emocional e parcial. Por que os argumentos que ela utiliza, que ela utilizou e que outros sujeitos indígenas, outros sujeitos afrodescendentes, sujeitos homossexuais, transexuais, nós mulheres, hétero, tá? Por que a nossa fala é taxada, ela é adjetivada dessa maneira? Porque os nossos argumentos não são, dentro dessa tradição ocidental, os melhores, aqueles considerados como lógicos, como racionais. Quer dizer, a nossa subjetividade, ela acaba suplantando isso que, de um modo geral, de um modo consensual, se denominou de argumento racional, argumento lógico. Tá? Eu queria ler para vocês aqui, eu fiquei temerosa em ler, tá? Porque eu não achei a fonte. Tá? Procurei durante algum tempo, mas infelizmente eu não achei. Tá? Mas eu posso fazer referência ao texto de onde eu retirei essa epígrafe, que no próprio texto é uma epígrafe. Trata-se de uma coletânea chamada Améfrica, América mais África, Ladina. Tá? É uma coletânea com textos de uma das grandes estudiosas, das grandes pesquisadoras feministas brasileiras, chamada Lélia Gonçalves. O feminismo e o feminismo negro, mais detidamente falando, mais detidamente pensando. Tá? Ela, infelizmente, é falecida desde a década de 1990, mas dentro desse circuito do feminismo no Brasil, com destaque para o feminismo negro, tá? Ela é uma referência extremamente importante, sem a qual qualquer um de vocês que lide com essas questões no Brasil, na cultura brasileira e mesmo na cultura da América Latina, como ela diz, tá? É extremamente importante. Num dos ensaios que estão postos nesse livro que eu fiz referência, chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, ela faz uma epígrafe que é relativamente longa, tá? Em que se percebe, em que se nota como o dominado ele acaba se identificando com o discurso proferido pelo dominador, tá? É uma denúncia já feita, por exemplo, pelo Frantz Fanon, pelo Aimé Césaire, alguns autores que eu já fiz referência aqui, a própria Grada Quilomba, tá? Mas a Lélia Gonçalves, ela elegeu uma, vamos dizer assim, eu não encontrei a referência, mas parece um encontro para o lançamento de um livro, né? É o lançamento de um livro em que as pessoas que foram
eu vou usar aqui entre aspas, como usaria Grada Quilomba, objetos desse livro, são convidadas para participar do lançamento. Então, eu vou ler para vocês. Como é que a gente fica? Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que é para a gente também. Negócio de livro sobre a gente. A gente foi muito bem recebido e tratado com muita consideração. Chamaram até para sentar na mesa onde eles estavam sentados, fazendo discurso bonito, dizendo que a gente era oprimido, discriminado, explorado. Eram todos gente fina, educada, viajada por esse mundo de Deus. Sabiam das coisas e a gente foi sentar lá na mesa. Só que estava cheia de gente que não deu para a gente sentar junto com eles. Mas a gente se arrumou muito bem, procurando umas cadeiras e sentando bem atrás deles. Veja, são indícios, tá? A Lélia Gonçalves não faz esse tipo de fala que eu estou fazendo, mas vejam, convidaram para sentar na mesa, mas não tinha lugar. Então, onde foram sentar essas pessoas que eram taxadas como oprimidas, discriminadas e exploradas? Atrás deles. Então, a visibilidade que o tal livro daria a essas pessoas não é dada naquele lugar onde o livro vai ser apresentado. Essas pessoas, ao invés, por exemplo, que em geral essas mesas vocês conhecem de evento, sentam-se autores, sentam-se autoridades, sentam-se pessoas que a gente nem sabe o que estão fazendo lá, mas, por vezes, alguns sujeitos extremamente importantes nessas obras estão ou na plateia, tá? Ou então, como esses daqui, estão atrás de quem está sentado à mesa. Preste atenção. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam que se apertasse um pouco, até que dava para abrir um espacinho e todo mundo sentar junto na mesa. Mas a festa foi eles que fizeram. E a gente não podia bagunçar com essa de chega para lá, chega para cá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinha chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa para falar no microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Estava amada a Kizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso para bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava para ouvir discurso nenhum. Tá na cara que os brancos ficaram brancos de raiva e com razão. Tinham chamado a gente para a festa de um livro que falava da gente e a gente se comportava daquele jeito, catimbando a discurseira deles. Onde já se viu? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo, se estavam ali na maior boa vontade, ensinando uma porção de coisa para a gente, da gente, teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada, ignorante e mal educada. Era demais. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E aí a festa acabou em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida, ora. Se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora está queimada entre os brancos. Malham ela até hoje. Também, quem mandou não saber se comportar? Não é à toa que eles vivem dizendo que preto, quando não caga na entrada, caga na saída. Então, vejam, essa é uma epígrafe de um texto chamado Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, de autoria da feminista negra brasileira Lélia Gonçalves, tá? E essa epígrafe, de alguma maneira, ela acaba, pelo menos na minha perspectiva, dialogando com o texto do Safato. Tá? Porque nesse texto que eu acabei de ler, vejam, é interessante, foi lançado, veja, eu não consegui referência
a esse livro que teria sido lançado, eu não consegui referência a quem seria a tal da moça que pegou o microfone e que diz que começou a confusão, eu não sei quem foi que se atracou com quem, tá? Mas a própria Lélia não dá nenhuma referência a esse tipo de informação. Mas aqui, vejam, não é o que importa eu saber quem foi, onde foi, por que foi, o que estava escrito nesse livro, quem escreveu. O que importa é o modo como esse sujeito negro, a testemunha desse relato, a pessoa que faz esse relato, tá? Em nome de um coletivo, e que me parece que a voz dele não é uma voz coletiva, porque houve alguém que se manifestou, uma mulher negra que se manifestou contra o que estava acontecendo ali, depois houve um outro, um homem negro que também vai se dispor a discutir o que está acontecendo ali, mas essa voz, a voz que está por detrás, que está à frente desse discurso que eu acabei de ler, tá? É uma voz que dá razão ao dominador, que dá razão a essa festa que vai ter como objeto o lançamento de uma obra, mas uma obra escrita por brancos que fala sobre negros. E o mais, vamos dizer assim, para mim, absurdo, né? A fala eles sabem mais da gente, tá, do que a gente mesmo, asseverando, reforçando essa autoridade do saber de um outro sobre mim. Tá? Então, a Lélia Gonçalves vai começar esse texto, aí depois ela vai entrar discutindo, inclusive por meio. As epígrafes são muito interessantes desse texto. Elas fazem referências a marchinhas carnavalescas, em que a figura da mulher negra aparece. Ela faz referência a trechos de outras canções, mas aí em que o negro, tá? O negro se coloca essa sua a discriminação, coloca toda essa situação opressiva a qual ele é submetido, tá? Então, de alguma maneira, o texto do Safatli dialoga com esse texto que eu acabei de ler, porque aí qual é o argumento que sustenta a qualidade, por exemplo, do livro escrito por brancos sobre a gente negra? Tá? O argumento que os brancos são bons pesquisadores, o argumento que os brancos estão na academia, o argumento, aí ele fala ali em alguma gente bem educada, gente que escreve bem. Quer dizer, esses são argumentos que fazem parte da ordem de uma certa racionalidade, mas uma racionalidade que não considera esses sujeitos da pesquisa. Tá? Se os sujeitos da pesquisa escrevessem esse texto, nós teríamos algo como, algo não, algo aqui, estou dizendo algo no sentido do livro, algo como o texto escrito, por exemplo, pela Grada Quilomba, As Memórias da Plantação. Tá? Só que aí viria a acusação, né? Mas é um texto muito subjetivo, mas é um texto muito baseado nas próprias vivências dessa mulher, na experiência. Tá? O valor da experiência dessa mulher negra, dessa outra mulher negra, Lélia Gonçalves, desses sujeitos negros que estão sendo objetos do livro dos brancos, a experiência desses sujeitos vai sendo diminuída sob a ótica, sob uma espécie de olhar microscópico dos brancos. Tá? Isso torna-se um problema. E é aí que eu vejo que o texto do Safatli nos abre um horizonte para questionar. Tá? Não estou dizendo aqui que um branco, um não indígena, um heterossexual não possa escrever sobre um homossexual, um indígena, um afrodescendente, e o contrário também. Tá? Mas a questão é como se diz
esse outro sujeito? Tá? Como se diz aquele que é diferente de mim? E como aquele que é diferente de mim me diz? Essa é a grande questão. Tá? Então, que tipo de sustentação se oferece para esse tipo de discurso? E é aí que o Safak ingressa. Tá? Antes de continuar ainda, esse texto nós não lemos, mas fica aqui como referência para vocês. A Necropolítica também é do Achille Mbembe, que nós já lemos o texto dele, tá, anteriormente, e há um determinado momento, né, e aqui eu quero citar, ele faz uma citação do Frantz Fanon num texto que eu não tenho, ele tem traduzido em língua portuguesa, tá? Mas eu não tenho, então por isso eu faço a citação via Mbembe do texto do Fanon, são os deserdados da terra. Tá? A cidade do colonizado, aqui é Fanon, é um lugar de má fama. Veja, a cidade do colonizado é um lugar de má fama, povoado por homens de má reputação. Lá eles nascem, pouco importa onde ou como. Morrem lá, não importa onde ou como. É um mundo sem espaço. Os homens vivem uns sobre os outros. A cidade do colonizado é uma cidade com fome, fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de luz. A cidade do colonizado é uma vila agachada, uma cidade ajoelhada. De alguma maneira, essa fala do Mbembe, ela se relaciona com aquela primeira que eu citei da Quilomba, com a epígrafe que a Lélia Gonçalves estabeleceu, e essa cidade do colonizado, esse lugar do colonizado, onde, por exemplo, o livro não é lançado. O livro, aqui não se fala nesse lugar onde foi lançado o livro referido pela Gonçalves, mas ele deve ter sido lançado num espaço central, o espaço de uma biblioteca, o espaço de uma sala universitária, o espaço de uma livraria, preferencialmente uma grande livraria, mas não o espaço ocupado pelos sujeitos que estão sendo estudados, que estão sendo ditos naquele livro. Então, vejam, tudo que se refere a esses sujeitos, tá? Os sujeitos oprimidos, marginalizados, tá? Descentrados, desterrados, é palco, é motivo para a construção textual, mas ele não é o lugar de onde vai se falar, de onde vai se mostrar para o mundo o que, por exemplo, os homens brancos são capazes de fazer, pesquisar e dizer. Tá? Aqui vocês reflitam sobre essas minhas falas, tá? Que elas são, eu sei que elas são polêmicas, eu sei que elas são, porque eu ocupo desses lugares. E por vezes, muito mais vezes do que eu gostaria, eu me vejo fazendo uma autocrítica. Como que você está falando sobre isso se você não é parte dessa situação, você não é parte disso tudo. Tá? Eu tento manter, não um distanciamento, eu tento manter a empatia, eu tento despertar em mim a empatia por essas situações, por esses sujeitos, para que eu consiga interpretar o melhor possível, que eu não vou conseguir fazer isso na integralidade. A gente tem que ter consciência disso, tá? Então, seguindo com o Safak. Tá? Então, ele vai, no começo, vou ler o primeiro parágrafo. Faz parte de uma certa leitura hegemônica da vida social moderna a ideia de que a razão se realiza necessariamente através da consolidação de um horizonte de diálogo. Assim, uma sociedade cujas instituições e práticas são racionais seria necessariamente capaz de regular seus conflitos a partir da exigência aos sujeitos de explicitarem suas razões para agir ou
de avaliar em tais ações a partir da produção do melhor argumento. Aí eu volto àquela primeira questão que eu fiz. Quem e como se elege o melhor argumento? Quem vai eleger o melhor argumento? E como ele vai fazer isso? Tá? Então, ali, no texto citado a partir da Gonçalves, quem selecionou o lugar, quem selecionou aquela situação, quem colocou as pessoas atrás da mesa e não junto das outras, tá? Quem foi que fez tudo isso? Então, respondendo essa pergunta, a gente já vai responder quem e como se elege os tais melhores argumentos, tá? No segundo parágrafo, uma posição como esta, no entanto, só pode produzir niilismo e violência. Tá? Pode parecer paradoxal afirmar que a organização dos conflitos, a partir da expectativa de diálogo, produza necessariamente niilismo e violência. Afinal, aprendemos que o diálogo é exatamente o inverso da violência, que ele é seu melhor antídoto, mas talvez devamos assumir que há uma violência implícita no diálogo. Aí ele vai citar o Jacques Derrida. Uma das questões aqui que, vamos dizer assim, transforma o texto, às vezes, em alguma coisa, não é que é não inteligível, mas a gente gostaria de saber as fontes, né? O texto do Derrida, ao qual o Safatli faz menção aqui, chama-se Força de Lei. Não sei se todos conhecem, todas conhecem, tá? Mas ele vai citar o Força de Lei. Ele tem aqui uma citação, mas eu gostaria de fazer uma outra do Força de Lei, que eu tenho aqui, tá? Uma edição é da Martins Fontes, se algum de vocês se interessar, tá bem? O Derrida, ele estava nos Estados Unidos, proferindo uma conferência, tá? E logo no início, a primeira coisa que o Derrida fala para mim um dever, devo interessar-me a vocês em inglês. A gente começa a estranhar isso, mas depois você vê toda a perspectiva, tá, do texto e você percebe que o texto proferido, a fala do Derrida não estava em francês, que era a língua dele. Afinal de contas, ele era francês. Tá? E, agora, falando sobre essa questão da violência, tá? Inclusive, vamos pensar, quando nós vamos nos colocar na posição do Derrida nessa conferência. Quando nós vamos a um outro país aqui mesmo, uma questão linguística, e nós temos que falar numa outra língua que não é a nossa, tá? Não é só uma questão de tradução. Não basta que nós façamos a tradução, traduzamos o texto, aquilo que nós pensamos. Nós também devemos levar em consideração o próprio público a quem nós nos dirigimos e também o modo como nós pensamos os nossos exemplos, os nossos argumentos. Será que eles vão ser os melhores? Será que eles vão ser os mais adequados para aquele público de uma outra língua, de uma outra cultura que não a nossa? Então, vejam, de alguma maneira, aqui eu estou vamos dizer assim, fazendo a ponte entre o texto do Safatli e do Derrida, de alguma maneira há também envolvido uma questão de tradução. Os melhores argumentos numa determinada língua, numa determinada cultura, mesmo que a temática seja a mesma, não são os melhores quando tentamos transplantá-los para outro lugar. Então, vejam essa questão. Tá? Então, o Derrida vai escrever o seguinte, eu estou aqui com o texto escrito já, tá? O texto foi escrito em francês, tradução da professora Leila Perrone Moisés, tá bem? Mas ele vai, vamos dizer assim, foi um texto que ele teve que falar em inglês. Devo falar inglês? Como traduzir este devo? Este dever? I must? I should? I ought to? I have to? Porque me colocam uma espécie de obrigação
ou uma condição imposta por uma espécie de força simbólica ou de lei numa situação que não controla. Uma espécie de polemos concerne, de imediato, a apropriação da língua. Se ao menos desejo fazer-me ouvir, preciso falar na língua de vocês. Devo fazê-lo, tenho de fazê-lo. Devo falar na língua de vocês, pois aquilo que direi, assim será mais justo ou julgado mais justo, e mais justamente apreciado, isto é, neste caso, no sentido da justeza, da adequação entre o que é e o que é dito ou pensado, entre o que é dito e o que é compreendido, ou entre o que é pensado e dito ou ouvido pela maioria dos que aqui estão e que, de modo manifesto, fazem a lei. Fazer a lei, make the law, é uma expressão interessante sobre a qual voltaríamos a falar. Devo falar numa língua que não é a minha, porque será mais justo num outro sentido da palavra justo, no sentido da justiça, um sentido que diremos, sem refletir demasiadamente por enquanto, jurídico, ético e político. É mais justo falar a língua da maioria, sobretudo quando, por hospitalidade, esta dá a palavra ao estrangeiro. Vejam, ele vai fazer toda uma preleção inicial sobre essa questão da língua. Tá? E na esteira, vejam, eu citei diferentemente do que o Safatli citou, mas a partir do que eu li do Força de Lei, dá para vocês também estabelecerem uma relação com o Safatli. Tá? O Safatli vai dizer na página 128, não é exatamente a língua que falo agora, mas algo mais determinante, a saber, o conjunto de valores, a gramática que organiza a minha sintaxe, a compreensão do que é um enunciado válido ou não. Para dialogar é necessário pressupor uma gramática comum. Mais do que isso, é necessário pressupor que todos os conflitos e todas as posições conflitantes farão sempre referência à mesma gramática comum. Mas a questão é essa: qual é a gramática comum? Vamos lá, vamos voltar ao exemplo da Lélia, vou chamar ela de Lélia Gonçalves, tá? Qual é a gramática comum entre o universo dos sujeitos negros, presentes ao lançamento do livro, e dos sujeitos brancos, também estão no lançamento, mas que são, a se crer na fala, no testemunho, são os autores desse livro. Ali, me parece que o que há em comum são os sujeitos que são alvo, que foram alvo do livro, e serão alvo das falas dominantes desses sujeitos brancos. Por quê? Quando uma mulher negra, tá? Eu não vou falar quando uma sujeita, não, mas quando uma mulher negra, tá, vai se pronunciar estabelecendo uma voz crítica, dissonante a esse discurso dominante branco, a coisa começa a ferver. Começa a ferver não porque ela não se diz o que ela falou, tá? Vocês perceberam. Não porque ela disse alguma impropriedade, ela deve ter dito alguma coisa, chamado a atenção para alguma questão muito apropriada para o momento, só que aqueles sujeitos que dominavam a gramática, que dominavam aquela voz que circulava naquele lugar, não se sentiram bem, porque ali era a voz deles que deveria preponderar. Então, não existe essa gramática comum. Tá? Existem várias sintaxes, várias gramáticas, e todas deveriam ter o quê? Liberdade para se pronunciar. Tá? E elas não têm. Né? O Força de Lei do Derrida é muito interessante, vale a pena que vocês leiam, tá? Porque ele passa o tempo todo, ele depois vai falar sobre o Benjamin, vai falar sobre a questão da violência partidótica benjaminiana, ele vai discutir a diferença entre justiça e poder, tá? Ele vai falar sobre liberdade, são os temas, vamos dizer assim, candentes desse texto. Mas o tempo todo o Derrida vai lembrar o público de que ele está falando em inglês, ele está falando uma língua que não é dele, tá? Então, é como se essa hegemonia
do público diante do qual ele está o forçassem a se apropriar da maneira como ele pode de outro discurso, outra fala, outro modo de chegar àquelas pessoas, mas não é um lugar confortável para ele, não é um lugar de acolhimento para ele, porque o lugar confortável de acolhimento para ele seria a língua francesa. Tá? Então, o Shafak está falando sobre tudo isso. Eu estou aqui falando sobre o texto do Derrida, tá? Inclusive, deixa aqui estabelecer melhor o tema do texto dele. Ele vai trabalhar com a questão do direito e da justiça. Tá? Esse é o fulcro da discussão, e a violência vai passar por isso, porque as questões relativas ao direito, como área do conhecimento, elas estão relacionadas à violência, e à violência de Estado. Tá? Leiam, não é um tema que eu vou tratar aqui, tá? Mas vocês podem ler futuramente. Tá? Então, perguntemos-nos, por exemplo, sobre como somos capazes de reconhecer o melhor argumento. Dizer que o uso ordinário da linguagem teria a força de instaurar modos gerais de resolução de conflitos, identificação do melhor argumento, implica aceitar que haveria uma similitude estrutural entre aquilo que poderíamos chamar de usos simples e usos complexos da linguagem. Tá? Por uso simples, devemos entender as operações que podem fazer apelo a um senso comum partilhado intersubjetivamente de modo não problemático. Tá? Só que mesmo para a gente fazer esse uso simples, tá? É preciso que a gente conheça algumas situações. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nas expressões idiomáticas, nós podemos traduzi-las do ponto de vista da palavra logocêntrica, que eu estou usando logocêntrico também no sentido lato, estou estendendo. Tá? Mas essas expressões idiomáticas, elas não serão capazes de trazer o que existe no cerne daquilo que eu estou dizendo. Tá? Eu gostei muito do exemplo aqui que o Safatli dá na página 129, que eu não sei se vocês foram procurar, tá? Se foram, ótimo. Se não, eu já vou aqui dar a pista. Galo frita peixe no brinco da princesa. Galo se refere a um clube mineiro, o Atlético Mineiro, um clube de futebol. Peixe é outro clube, outra equipe de futebol, é o Santos, da cidade homônima de Santos, no litoral de São Paulo. E Brinco da Princesa é o estádio, é como se chama o estádio de futebol do outro time chamado Guarani. E o Guarani ele é sediado na cidade de Campinas, no interior paulista. Então, vejam, galo frita peixe no brinco da princesa. Será que isso é tão simples quanto aparenta ser? Ah, quando eu li pelas primeiras vezes, galo frita peixe no brinco da princesa, sabe, eu não sou uma pessoa aficionada ao futebol, mas também não sou uma ignorante total, tá? Então, eu conheço esses epítetos, essas alcunhas dos times de futebol e algumas coisas relacionadas a eles, né? Aí, depois que eu fui lá pescando, aí tem até o peixe aqui, tá? O que estava sendo dito aqui, tá? Então, vejam, essa coisa de uso simples e uso complexo pode ser uma grande armadilha retórica, tá? O que parece simples acaba encobrindo significados complexos, porque, em geral, aqui, de alguma maneira, o Safatli também está explorando a questão do senso comum. O senso comum, ele vai explorar o senso comum não é um consenso, não é vamos dizer assim, uma equação a qual, por exemplo, eu e uma outra pessoa com que eu esteja debatendo, chegamos para a gente tentar estabelecer
uma via de discussão mais ou menos equalizada, mais ou menos, eu não digo que semelhante, mas em termos de manutenção do meu pensamento e do outro. O senso comum, ele vem estabelecido a partir de determinadas bases, de algumas bases ideológicas, políticas, e como chama a atenção aqui o Safatli, morais, e que elas estão tão escondidas, elas estão tão enraizadas por detrás desse senso comum, que o senso comum acaba sendo assim não discutido. Ele acaba sendo posto em cena inúmeras vezes sem que se estabeleça uma problematização. Mas por que se diz isso? Ou por que você faz uso dessa fala que está dentro do senso comum? Você sabe o que está por detrás disso? É como lá no final do texto que eu li, citado pela Lélia Gonçalves. É como diz o ditado: como preto, quando não caga na entrada, caga na saída. O que isso quer dizer? Tá? Só que aí, veja, há toda uma narrativa anterior que acaba avalizando, que acaba levando um leitor menos avisado a falar: nossa, mas é verdade mesmo, porque a moça negra teve que se manifestar numa festa que tinha como protagonistas os brancos que lançavam livro. Ah? Então, vejam, é esse tipo de argumento que tem que, vamos voltar, é racional parar de argumentar. Tá? Então, esse tipo de narrativa, esse tipo de argumento que subsiste, que subjaz essa narrativa, acaba fortalecendo aquele dito do senso comum da questão do negro, entrada e saída e coisa de que o valha. Aí me vem à mente uma canção do Gilberto Gil, que ele vai falar, ele vai usar esse dito do negro, mas também tem um momento que ele fala que o negro vai limpando o que o branco suja. Aí tem uma frase: eita branco sujão. Tá? Então, alguém suja, certo? Se alguém suja, alguém limpa. Então, quem suja e quem limpa? Vejam, aqui eu estou perguntando. Eu imagino que eu já respondi, né? Mas vocês podem continuar se perguntando, né? A partir das narrativas que eu estou colocando aqui em cena. Leiam, eu só me veio à mente esses trechinhos da canção do Gilberto Gil, mas leiam toda, ou ouçam, né, melhor ainda, a canção do Gilberto Gil, e como ele vai desenredar essa fala do senso comum, que hoje, ainda bem, nós não temos ouvido com tanta frequência. Eu, pelo menos, não sei vocês. Então, temos que ficar alertas. Tá? Um outro texto, ele é citado mais à frente, tá? Mas ele é também recorrente, a sua citação durante o texto do Safatli, são as investigações filosóficas do Wittgenstein, do Ludwig Wittgenstein. Tá? Ele vai questionar, inclusive, a lógica das construções linguísticas, a partir da lógica do próprio jogo. Tá? Eu me lembro, acho que a primeira ou segunda vez em que eu ministrei essa disciplina, Estudos de Linguagens, o primeiro texto com que eu trabalhei foi a primeira parte das investigações filosóficas, que faziam referência à linguagem como jogo. E nós sabemos que o jogo tem regras, algumas regras são estabelecidas, tá? Essas regras podem mudar conforme o tempo, conforme o lugar, conforme o espaço. Então, por que a linguagem, que é arbitrária, tá? Na verdade, o que o signo, que é arbitrariamente posto, por que ele não pode mudar? Por que a gente não pode
jogar com a linguagem, mas aí vocês podem pensar, bom, mas no texto literário a gente joga com a linguagem. Ok, mas por que também em outros textos, tá, cuja base são outros tantos textos ou outras tantas situações que são dinâmicas, também não podem entrar nessa questão do jogo? Por que não? Essa é a pergunta. Tá? E o Wittgenstein ele vai trabalhar uma parte desse texto, dessa primeira parte das investigações, a partir, ele cita explicitamente em alguns momentos a sua experiência como professor, como mestre escola para crianças e como funciona a linguagem, tá? Como ela funciona como jogo nessas primeiras, na primeira fase, tanto da alfabetização quanto nos anos anteriores à perspectiva da alfabetização, do letramento das crianças. Tá? É um texto bastante interessante que fica aqui a sugestão de leitura. Tá? Então, o Safatli ele faz duas considerações que giram em torno da questão do jogo, tá? Como proposto pelo Wittgenstein. Podemos abordar tal problema por outra via, isso está na página 130. Por exemplo, todos conhecem as aproximações entre a lógica do funcionamento da linguagem e a metáfora do jogo. Isso está em Wittgenstein, tá? Da mesma forma, conhecemos a distinção entre as regras regulativas, que regulam formas de comportamento, e que existem anterior independentemente de tais regras, e regras constitutivas, que criam ou definem novas formas de comportamento. Aceitamos comumente que jogos seguem regras constitutivas, o que nos deixa relativamente seguros a respeito do que fazer e de como avaliar situações no seu interior. Esclarecer o que é ambíguo e conflitual depende de uma operação de comparação entre regras previamente determinadas e casos. Da mesma forma que posso esclarecer o que é um checkmate simplesmente enunciando a regra. Um checkmate ocorre quando o rei é atacado de forma tal que não pode mais se mover. E se a linguagem for um jogo não exatamente idêntico a um jogo de xadrez? E a gente sabe que a linguagem, ela não é um jogo de xadrez. Existem, sim, algumas, como ele diz aqui, regras constitutivas, tá? Mas essas regras constitutivas são passíveis de questionamento, são passíveis de serem destronadas, tá? Por quê? Se estabeleceu um princípio, e aqui usando a própria linguagem utilizada pelo Safatli, um princípio que foi naturalizado. Não é um princípio natural. Vamos lá. Quando nós nos deparamos aqui pela primeira vez com uma gramática no ensino médio ou depois no ensino superior, no caso da formação no curso de letras, aquela gramática, que é a gramática normativa, né? Alguns de nós acabamos sendo, vamos dizer assim, enredados por essa fixidez. É lógico, existe toda uma série de regras e princípios que fazem parte, eu não diria do senso comum, mas do bom senso. Tá? Eu penso isso, por exemplo, com relação ao singular e ao plural. Tá? Quando nós estamos redigindo, escrevendo o texto. Mas eu sou, por exemplo, de uma região do interior de São Paulo, em que esse plural, então, os meninos, tá? Quando nós estamos na conversa, quando nós estamos em situações de oralidade, tá? A gente acaba comendo, por vezes, eu estou falando dessa região, talvez alguns de vocês também já se viram, já se pegaram fazendo isso, tá? Então, imagina, porque há uma naturalidade com que ocorre esse procedimento oralizado. Agora,
esses princípios de concordância, de regência, estou falando aqui no caso de concordância, singular e plural, tá? Eles foram naturalizados, eles foram, vamos dizer assim, chegou-se a um consenso de que realmente há-se a questão do número, tá? Porque nós estamos nos referindo a uma questão de número, singular e plural. Ela tem que acompanhar, tá? Se está no plural, se está no singular e coisa que o valha. Isso não é uma regra válida, eu diria, para a oralidade. Porque na oralidade, a gente tem outras preocupações. Seria ótimo? Não sei. Eu ia falar seria ótimo? Não. Seria interessante se todos conseguíssemos, né? Se todos conseguíssemos, vejam bem, ó, tá? Ou se a gente conseguisse, também tem pessoas que têm ojeriza ao agente, tá? Principalmente numa fala como essa, estou fazendo uma preleção aqui para vocês, tá? Mas não vamos dizer assim, não é salutar que essa homogeneização impere. É salutar que as diferenças se façam presentes. Então, as regras desse jogo linguístico, elas têm que ser questionadas o tempo todo. Porque a linguagem, tá, ela está num processo, ela se movimenta num processo dinâmico. Veja, movimenta num processo dinâmico. Eu usei aqui, tá, todas as expressões que fazem parte desse, vamos dizer assim, desse andar das coisas, disso que não fica parado, nem espero retroceda, tá? Estou falando de algo que vai se movimentando e segue em frente, tá? Então, a regra, o argumento melhor, como o argumento do fulano, do cicrano, deste ou daquele sujeito, desta ou daquela classe, isso é problemático. E me parece que é isso que o Vladimir Safatli está colocando em jogo. Tá? Na página 132, eu acabei lendo novamente uma referência ao Derrida. Talvez, eu nem sei, vejam, é a minha interpretação acerca do texto do Safatli, mas eu fiz aqui uma outra referência ao Derrida. Vejam, no primeiro parágrafo, começa assim. Na verdade, não só a imagem do que é um jogo é difusa, também o é a imagem de como devemos jogar o jogo. A partir de um certo limite, tudo se passa como se o fundado não se construísse mais a partir da semelhança ao fundamento. No entanto, essa talvez seja a experiência fundamental da linguagem. A experiência de se jogar um jogo no interior do qual, a partir de certo momento, não temos mais clareza de suas regras. Voltando ao força de lei do Derrida. Tá? Quem depois tiver interesse, vejam. A um determinado ponto, tá? Ele já... veja, como ele se fixa na questão do idioma. Para não abandonar a questão do idioma, refiro-me aqui a uma palavra alemã que nos ocupará bastante daqui a pouco. É a palavra Gewalt. Em francês, como em inglês, ela é frequentemente traduzida por violência. O texto de Walter Benjamin, de que falarei mais adiante, que se intitula Zur Kritik der Gewalt, é traduzido em francês como Pour une critique de la violence, e em inglês como Critic of Violence. Violence, me desculpa, meu inglês aqui deixou a desejar, feio, né? Mas enfim. Mas essas duas traduções, sem ser totalmente injustas, portanto, totalmente violentas, são interpretações muito ativas que não fazem justiça ao fato de que Gewalt significa também para os alemães poder legítimo, autoridade, força pública. Gesetzgebende Gewalt é o poder legislativo. Geistliche Gewalt é o poder espiritual da igreja. Staatsgewalt é a autoridade ou poder do Estado. Gewalt é, portanto, ao mesmo tempo, a violência e o poder legítimo, a autoridade justificada. Aí a gente fica assim, mas volta, Safatli e Derrida. Gewalt, violência,
Isso traduzido, ele traduziu para o francês, para o inglês, e nós podemos traduzir também para o português assim. Mas a partir do momento em que o Derrida chama atenção para esse processo de formação de palavras em alemão, em que o Gewalt aparece junto com Geistlich, que faz referência à alma, com Staat, que faz referência ao Estado, aí a gente começa a ter uma outra percepção do que seja não só a violência na língua alemã, mas de que algumas, não todas essas instituições, família, igreja, Estado, exército, elas legitimam pelo seu poder, tá, a violência. Então vejam, aí eu já vou voltar para o Derrida, como sagazmente ele vem falando dessa questão de ele, um francês falando em inglês, e aí ele vai chegar à violência na língua alemã para tratar sobre isso, conforme o Benjamin postulou, tá? Esse diálogo com o Benjamin, e como acaba sendo restrito, como acaba sendo restrito esse jogo tradutório, que vê em Gewalt somente violência. E aí, quando a gente lê essa expressão traduzida para o português, por exemplo, a gente pensa na força bruta que, vamos dizer assim, é infringida a um corpo, que é infringida a uma determinada situação, ou então a violência simbólica, sem pensar necessariamente em língua portuguesa, que essa violência, que essa Gewalt, também pode ser institucionalizada. Porque esses aparelhos de Estado institucionalizam a violência. Eu não sei se vocês chegaram onde eu quis chegar aqui, fazendo uma referência dentro da obra do Safato, uma nova referência ao Derrida, mas valeria a pena para quem de vocês lida com esses tópicos referentes não somente à violência, mas a essa subjugação, a essa submissão, a essa até subalternização de corpos e de determinados sujeitos em sociedade. Valeria a pena conhecer. Tá? Então, uma outra questão ainda levantada pelo Safato, na página 130, ele mesmo colocava. A boa questão talvez seja: o que significa decidir nesse terreno onde as significações se tornam obscuras, onde os pressupostos não podem mais ser imediatamente legíveis a partir daquilo que aprendi a ler? Devemos suspender o jogo e não mais falar, limitando-nos apenas aos lances mais elementares e primeiros, afirmando que a partir de um certo limite não há mais jogo possível? Ou devemos submeter o jogo ao puro arbítrio soberano, o que quer que isso possa afinal significar? Tá? Tais questões são fundamentais porque nossas sociedades não são apenas momentaneamente antagônicas. As nossas sociedades são antagônicas, são polêmicas desde sempre. Só que, em determinado momento, tá? Inclusive para que as coisas pudessem ser mais ou menos organizadas, tá? Se decidiu não, né? Se decidiu esse apassivador, né? Esse sujeito indeterminado, mas quem comanda as situações, quem comanda os estados, quem comanda esses aparelhos de Estado, tá? Eles decidiram por homogeneizar formas linguísticas, formas e modos de ser e de comportamento. E isso, vamos dizer assim, num primeiro momento, serviu muito bem para eles, é lógico, não serviu para os outros. Só que, aqui, vamos dizer, especialmente para mim, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, essas questões não são mais, vamos dizer assim, impossíveis de serem questionadas. Não há mais um lugar para homogeneização. Há um lugar para se rediscutirem situações e para que as polêmicas, as divergências venham à tona. Tá? Não no sentido de chegar a outro senso comum, não no sentido de chegar a uma outra perspectiva de homogeneização, mas no sentido de manter a problematização, a discussão e a crítica sempre como pautas. Tá?
Não há um estado, não há um lugar em que não haja crise. Crise é uma expressão, gente, que é parente da crítica. Crise e crítica são palavras que têm um parentesco, tá? Então, e crítica, tá? Que também tem um certo parentesco, aí não mais homofônico, mas é de significado com discussão, não é briga, não é uma luta armada, é um estágio, é um estado necessário dentro do processo no qual nós vivemos, ou dentro dos processos nos quais vivemos, o processo cultural, o processo político, o processo histórico, todos. Um dia, tá? A gente pode perceber isso nos lugares onde esse estado crítico, esse estado de crise, esse estado de discussão foi abolido, se chega ao quê? A um estado fascista, ao estado monotônico, ao estado que tem uma única diretriz e impõe um único modo de ver, de ser, de falar e de agir. Essa, para mim, é a grande questão que está sendo posta em pauta pelo Safato. Tá? Há um outro, na página 133, último parágrafo. Neste ponto, seria importante lembrar que nem todos os modos de circulação da linguagem se resumem ao diálogo e à comunicação. A palavra que circula na experiência estética do poema, na experiência analítica da clínica e mesmo nas conversações de toda ordem, não argumenta nem comunica. Ela instaura, ela mobiliza novos afetos e desativa antigos. Ela reconstrói identificações, em suma, ela persuade com uma persuasão que não se resume à explicação de argumentos, à explicitação de argumentos. Isso vale também para os verdadeiros embates políticos. O que nos falta não é diálogo, mas encontrar a palavra nessa sua força instauradora. Eu trouxe aqui um outro texto, chama-se A Arte de Argumentar, tá? Do professor Antônio Soares Abreu. Ele, se não me engano, já está aposentado, ele foi professor na Unesp, no campus de Araraquara, da área de língua, tá? Um especialista em retórica também. E, num capítulo chamado Aprendendo a Desenhar e a Pintar com as Palavras, ele estabelece o seguinte texto. Tá? As palavras não são etiquetas que colocamos sobre os objetos, as pessoas, as ideias, os sentimentos, mas maneiras de representar tudo isso. As línguas humanas são sistemas de representação. Quando usamos uma palavra, estamos fazendo uma escolha de como representar alguma coisa. Podemos chamar alguém que ganhou muito dinheiro recentemente de novo rico ou de emergente. Podemos dizer, em vez de dizer países comunistas, países de economia centralizada. Argumentando desfavoravelmente a prisioneiros de uma casa de detenção que sofreram violência policial, podemos dizer são assassinos, bandidos. Argumentando favoravelmente, diríamos são seres humanos, são filhos de Deus. Vejam como uma mesma situação, uma mesma condição, uma mesma adjetivação podem ser tratadas linguisticamente de modos diferentes conforme os valores morais, os valores políticos, os valores ideológicos que nós carregamos. Tá? Então, veja, não são etiquetas. As palavras que escolhemos têm enorme influência em nossa argumentação. Em uma história conhecida nos meios de propaganda, esse aqui eu faço questão de ler para vocês, que eu não conhecia, tá? É conhecido, então, nos meios publicitários. De propaganda, um publicitário encontrando um cego em uma das pontes da cidade de Londres e vendo que o pobre homem recebia muito pouco dinheiro dentro do chapéu, que estendia aos passantes, pediu a ele autorização para virar ao contrário a tabuleta em que se lia a palavra cego e escrever no verso outra mensagem. Algum tempo depois, passando pela mesma ponte,
o publicitário viu que o cego estava bastante feliz, porque estava recebendo muito mais dinheiro do que antes. Diante do novo encontro, perguntou ele ao publicitário: Conte-me, o que você escreveu na minha tabuleta que fez tanta gente ser generosa comigo? Nada mais, nada demais, disse o publicitário. Escrevi apenas o seguinte: é primavera e eu não consigo vê-la. O fato de que o cego não conseguia ver a primavera é óbvio. O que o publicitário fez foi apresentar o fato aos passantes de um outro ponto de vista por meio de outras palavras. Vejam, cego, todos já sabiam que aquele sujeito ali na rua era. Ele já estava escrito. Além deles, das pessoas perceberem que ele era cego, também estava a placa. Agora, quer dizer, é primavera e eu não consigo enxergá-la, isso. Aí veja, eu trouxe esse exemplo porque aí, quando o Safadi fala a experiência estética do poema, a experiência, eu vou ficar só na experiência estética do poema, porque a questão clínica já vai para a psicologia e para a psicanálise, tá? Sim, vejam como ninguém, eu imagino que pouquíssima gente, ou ninguém percebeu que a primavera estava ali e que aquele sujeito não conseguia perceber, sei lá, as cores, as flores, a alegria. Vamos lá, vamos pensar também uma representação positiva da primavera. Tá? Agora, quando o publicitário trabalha com essa perspectiva, quando ele esteticiza a linguagem, veja, a posição do mendigo muda. Ele continua cego, ele continua um sujeito ali sentado na rua, mas o modo como as pessoas o enxergam muda. Tá? Ele é o mesmo, mas o modo como eu enxergo, o modo como eu avalio aquela situação já é outra. Então, vejam como esses argumentos, tá? Como o modo como nós representamos, como nós dizemos determinadas situações, são importantes. Tá? Então, volta-se ao título do texto. É racional parar de argumentar. Tá? Num outro momento, ele vai citar, aqui eu não trouxe nenhum texto, tá? Porque ele faz uma citação maior, tá? É um filósofo brasileiro, Bento Prado Júnior, tá? E que vai falar sobre a persuasão, na página 134. Quem diz persuasão diz necessariamente constituição de um campo conflitual no qual entra em cena processos de identificação, projeção, retórica de interesses, investimento libidinal, constituição de critérios de autoridade, etc. O campo da persuasão é antes o da guerra que o do entendimento comunicacional, insistirá várias vezes Bento Prado. Tá? Aí eu vou passar para a citação que ele faz do Bento Prado, porque a partir dela eu quero fazer uma outra citação, uma outra referência, lá na página 135. Persuadir alguém é levá-lo a admitir justamente o que não tem base, uma mitologia, algo que está muito além ou muito aquém da alternativa entre o verdadeiro e o falso, o racional e o irracional, ou, melhor dizendo, entre a sensatez e a loucura, entre o cosmos e o caos. Eu trouxe aqui, já que eu falei de mulheres, tá? Citei Grada Quilomba, Lélia Gonçalves, e trouxe aqui um texto que é lá do século XV. Chama-se O Martelo das Feiticeiras, Maleus Maleficarum. Aqui vocês vão ver, são dois inquisitores, tá? Alemães, e eles vão estabelecer alguns parâmetros para se reconhecer, por exemplo, uma bruxa, para se reconhecer quando alguém está sob a possessão do diabo, especialmente mulheres, quer dizer, martelo das feiticeiras. E eu selecionei aqui a questão sexta. Tá? A questão sexta diz o seguinte, o preâmbulo dela: sobre as bruxas que copulam com demônios.
Porque principalmente as mulheres se entregam às superstições diabólicas. Vejam, e algumas dessas ideias, vejam, esse texto aqui é do final do século XV, Europa do século XV, né? O momento inquisitorial, tá? E muitos ainda, muito mais gente do que nós gostaríamos de crer, e não é só no Brasil, ainda leem por esta cartilha do Martelo das Bruxas, tá? Então, vou ler um trecho para vocês. Há também, a respeito das bruxas que copulam com demônios, muitas dificuldades ao considerarem-se os métodos pelos quais tal abominação é consumada. Da parte do demônio, primeiro, de qual dos elementos que compõem o corpo ele se utiliza? Segundo, se o ato é sempre acompanhado da injeção do sêmen recebido de outro homem. Terceiro, quanto ao momento e ao lugar, ou seja, se pratica o ato mais frequentemente em determinado momento do que em outro. Quarto, se o ato não é visível aos que estão perto. Quer dizer, se fazem todas essas questões relativas ao demônio. Mas eu não quero falar de demônio, né? Aqui é um outro tema, vamos falar das mulheres. Da parte das mulheres, cumpre indagar se apenas as que foram concebidas de forma obscena são frequentemente visitadas pelos demônios, ou se o são apenas aquelas oferecidas aos demônios pelas parteiras por ocasião de seu nascimento, ou por fim, se o deleite com o ato venéreo é algum tipo mais fraco. Não poderíamos aqui responder a todas essas questões, pois estamos empenhados tão somente no estudo geral desta obra. E aí vem uma outra pergunta dentro dessas questões. Por que a superstição é encontrada principalmente em mulheres? Vejam a resposta dos inquisitores alemães. É um fato que o maior número de praticantes de bruxaria é encontrado no sexo feminino. Fútil é contradizê-lo. Afirmamo-lo com respaldo na experiência real, no testemunho verbal de pessoas merecedoras de crédito. E sem de modo algum aviltar o sexo a quem Deus confiou a glória máquina de espalhar largamente o seu poder, digamos que diversos homens têm identificado para esse fenômeno várias razões que, no entanto, são, em princípio, consoantes. Tá? Pelo que é de bom ouvir, a título de advertência, as mulheres falar do assunto. Tem-se provado pela experiência que são elas as que mais anseiam por ouvir a respeito, desde que se lhes fale com discrição. Alguns homens instruídos propõem o seguinte motivo. Existem 3 coisas na natureza que, seja na bondade, seja no vício, não conhecem moderação. E quando ultrapassam os limites de sua condição, atingem as maiores alturas da bondade e as mais fundas profundezas no vício. Isso está claro no caso das línguas. Tá? E aí ele vai falar da língua das mulheres, das línguas maldosas. Tá? E ele vai falar, por exemplo, que as mulheres elas são perversas por natureza. Então, vejam, aqui há todo... Por que eu falei tudo isso? Por conta dessa fala, dessa citação que o Safato faz ao Bento Prado Júnior, aqui na página 135. Persuadir alguém é levá-lo a admitir justamente o que não tem base, uma mitologia, uma fabulação, porque aqui mitologia está sendo usado no sentido de fabular, no sentido de construção de uma narrativa que não precisa ter a base posta num argumento lógico, num argumento empírico. E é essa a questão, por exemplo, que um texto como O Martelo das Feiticeiras leva a cabo. Tá? Então, essa imagem, essa configuração da mulher como supersticiosa, como tendo essa língua afiada, como sendo perversa, acabam sendo argumentos que embasam o fato de as mulheres serem mais propícias à bruxaria. Então, qual vamos dizer assim, a lógica,
desses argumentos que falam sobre a questão da bruxaria em relação à mulher. Eu desconheço essa lógica, mas são argumentos aceitos. Então vejam que se esse tipo de argumento era aceito no século XV e é aceito até hoje, por que argumentos de sujeitos que não são bruxos, não são demônios, não são nada disso, mas são sujeitos que estão à margem de determinadas situações, como nós mulheres, como homossexuais, afrodescendentes, indígenas e quem mais que seja, tá? Por que os nossos argumentos não são válidos? Quem valida esse tipo de argumento que eu acabei de ler? Tá? Então, nós estamos discutindo não só o argumento, mas a validação do argumento. Tá? Nós e o Sarfati. Tá? No último parágrafo, tá? Temos o seguinte: triste a sociedade que vê nessa persuasão a explosão da irracionalidade, pois ela conhece apenas um conceito de razão baseado em dicotomias que remetem, ao fim, à distinção metafísica entre o corpo e a alma, um conceito pré-pascaliano de razão. Pois há de se lembrar de Pascal, para quem o coração conhece razões que a razão desconhece. A frase foi muito usada e gasta, mas a ideia era precisa. Compreender circuitos de afetos não é calar a razão, mas ampliar. Então, ler textos como da Grada Quilomba, como do Mbembe, como da Lélia Gonçalves, como o texto do Sarfati, é perceber que existem novas formas de argumentar, novas formas de se alicerçar o discurso. E essas novas formas, elas devem ser discutidas, elas devem ser criticadas, devem ser problematizadas. Eu estou usando aqui uma série de, pelo menos, discutir, criticar, problematizar. Não são verbos que vão minorar, que vão menosprezar, que vão destruir essas outras, talvez não tão novas assim, formas de argumentação, mas são formas que são verbos que propõem problematizar, já é o verbo, mas que propõem a manutenção de, aí sim eu vejo um diálogo constante em que nenhum nem outro vai ser vencedor, nenhum nem outro vai persuadir o seu oponente, o seu aquele com quem ele está, de quem ele está divergindo. Mas pode ser que ambas as formas sejam validadas, tá bem? Então, por hoje é isso, tá? A próxima preleção vai ser sobre um texto da Jeanne-Marie Gagneban. Vamos ver, vamos fazer elas logo, porque já estamos ao final do mês do semestre letivo. Bem, muito obrigada, tenham todos um ótimo final de dia, final de tarde, final de noite. Beijo, obrigada.